Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, a Igreja inicia um novo ano litúrgico, e os primeiros dias do ano litúrgico são marcados pela liturgia do tempo do Advento. Como mencionamos no início, o Advento tem dupla característica. Trata-se de um tempo de preparação para a celebração da primeira vinda de Cristo, bem como tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa de nosso Senhor. Os primeiros dias do Advento são marcados pela leitura de textos da Sagrada Escritura que fazem referência à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual coincidirá o fim do mundo. Os textos que nós ouvimos na liturgia deste primeiro domingo estão fazendo referência a esse mistério. A Igreja, desde a ascensão de nosso Senhor aos céus, reza o Maranatá, que significa vem Senhor Jesus, pois com a vinda gloriosa de Cristo, o reino de Deus será estabelecido em plenitude. O reino de Deus está entre nós, contudo, ele ainda não atingiu a sua plenitude. Nós que estamos no mundo e sofremos as consequências da presença do mal no mundo. Contudo, esse mal um dia será definitivamente vencido. Ele ficará plenamente derrotado. O reino de Deus vai se estabelecer em plenitude. Essa meditação nós fizemos no domingo passado, encerrando o ano litúrgico com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É necessário dizer que a vinda gloriosa de Cristo, conforme a descrição do evangelista São Lucas e também dos outros dois, Marcos e Mateus, a princípio, quando nós lemos o Evangelho, o anúncio da vinda gloriosa de Cristo acarreta certo pavor e preocupação, pois a linguagem que Jesus utilizou para falar acerca do fim do mundo é uma linguagem que causa assombro. É importante que nós compreendamos que Jesus está recorrendo a uma linguagem própria do Antigo Testamento, sendo mais preciso, uma linguagem que foi utilizada pelos profetas.
Sendo assim, quando Jesus anuncia o fim do mundo, a sua vinda gloriosa, dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas, os homens vão desmaiar de medo. Tudo isso Jesus está dizendo, revelando que a profecia que os profetas fizeram no Antigo Testamento se cumprem nele. Jesus é aquele que foi anunciado pelos profetas, o descendente de Davi, o filho do homem anunciado por Daniel na sua profecia. E ele que veio uma primeira vez e que vai cumprir a sua missão entregando a sua vida na cruz pela nossa salvação, virá uma segunda vez para que o reino de Deus se estabeleça em plenitude. A vinda gloriosa de Cristo é motivo de alegria, pois a vinda gloriosa de Cristo vai proporcionar aos fiéis a graça de viver eternamente com Deus em corpo e alma. Os mortos ressuscitarão e os justos ressuscitarão para entrar no céu e viver com Cristo em corpo e alma, desfrutando das alegrias eternas. A vinda gloriosa de Cristo é motivo de esperança. Nós esperamos a vinda gloriosa de Cristo, pois nos dias de hoje nós sofremos, como rezamos na Salve Rainha, neste vale de lágrimas. Porém, quando nosso Senhor vir em poder e glória, o reino de Deus se estabelece em plenitude, as lágrimas serão enxugadas, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais carência, não haverá mais injustiça, não haverá mais violência. Vamos, os fiéis, desfrutar das alegrias da eternidade. No entanto, é necessário que nós, para participar dessa alegria que os justos, os fiéis, experimentarão com a vinda gloriosa de Cristo, nós precisamos estar preparados. Jesus, no Evangelho de hoje, adverte, e essa é a grande advertência do primeiro domingo do Advento: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. É fato que a vinda gloriosa de Cristo vai proporcionar, e eu insisti, vai proporcionar para os fiéis e para os justos as alegrias da eternidade. Os infiéis e os injustos vão perecer na condenação eterna. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, à luz da palavra de Deus, nós precisamos meditar acerca da necessidade de viver essa preparação que acontece todos os dias. Precisamos ser vigilantes. E hoje Jesus no Evangelho diz que nós precisamos estar com a cabeça levantada. Disse Jesus: quando acontecer estas coisas, levantai-vos e erguei a cabeça. Eu penso ali que na história nunca fez tanto sentido aquilo que Jesus está dizendo como nos dias de hoje. E explico: porque hoje nós estamos vivendo, querida Silene, a síndrome da cabeça baixa. O que é a síndrome da cabeça baixa? O celular. Jesus hoje está advertindo a respeito das distrações. Antes, Jesus disse: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Mais do que nunca, nós estamos profundamente distraídos com a cabeça baixa. Nós estamos de tal modo distraídos com a tela que nós estamos nos esquecendo de viver o último versículo do Evangelho: ficai atentos e orai a todo momento. Quanto tempo nós passamos diante da tela? Quanto tempo nós passamos diante de Deus? Nós encontramos o tempo que nos sobra pelas atividades em excesso que temos para dedicar um tempo às telas, mas nós
não utilizamos o tempo que nos sobra pelos trabalhos em excesso que nós temos para dedicar esse tempo a Deus. Nós estamos profundamente distraídos, nós estamos de tal modo envolvidos pela tela que nós não estamos ficando atentos e preparados para o encontro definitivo com Cristo. É necessário, irmãos e irmãs, que nós tomemos consciência que Cristo está voltando. E para os fiéis, para os justos, a vinda gloriosa de Cristo é motivo de alegria. Para tal, nós precisamos fazer parte da comunidade dos fiéis e dos justos. E como faremos parte? Estando preparados. Se nós estamos distraindo, Deus está nos advertindo, Deus está nos corrigindo, Deus está dando a oportunidade de conversão, de arrependimento, de mudança de vida, mas como nós estamos distraídos, nós não prestamos atenção naquilo que devemos prestar. E assim distraídos, nós vamos sendo seduzidos pelo inimigo de Deus, que usa inúmeros artifícios para nos distrair, e sem foco, nós não concentramos naquilo que devemos concentrar. A nossa atenção precisa estar voltada para o alto, como nós rezamos no início da oração eucarística. Mas infelizmente nós falamos da boca para fora. O padre diz: corações ao alto. E respondemos o quê? O seu coração está em Deus? Ou o nosso coração está na terra, nas coisas da terra? Veja, Jesus segue com a advertência, dizendo assim: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis, distração, por causa da gula. Gula aqui não significa tão somente comer em excesso. A gula aqui representa os prazeres deste mundo, porque comer dá prazer. O que nós incorremos no pecado da gula? É comer de forma desordenada. E via de regra, comemos de forma desordenada para obter o prazer. Não é bom comer? Claro que é. Nós precisamos estar atentos, porque as paixões, os prazeres deste mundo vão nos envolvendo de tal maneira que nós ficamos distraídos. Vamos lá para outras coisas que em si não são ruins em si, assim como a comida. Mas quando nós estabelecemos uma relação desordenada com essas coisas, nós passamos a viver em função dos prazeres deste mundo. Nesse calor, ir à missa, muito melhor ficar em casa na varanda, tomando uma breja gelada. Olha só, João, suando a garrafinha. É muito melhor. O que a nossa natureza humana quer? Ficar em casa nesse calor, no ar-condicionado, na varanda, balançando na rede, tomando uma fresca e ainda, para completar, uma breja gelada. Essa é a vontade da nossa natureza humana inclinada para o pecado. Participar da novena de Natal, eu vou cuidar das minhas coisas, eu tenho mais o que fazer. Observe que nós vamos nos inclinando às nossas vontades. Levantar de manhã para ir à missa, para fazer as minhas orações, levantar um pouco mais cedo, para dedicar 15, 20 minutos, 10 minutos, meia hora, para um colóquio com Deus, para viver um momento de oração antes de começar o meu dia. Eu vou ficar na cama deitado, descansando. Eu mereço. Veja que nós passamos a viver em função dos prazeres da nossa carne, e nós deixamos de viver aquilo que Jesus está dizendo. É preciso estar atento, preparado. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará. E tem mais, pode ser que nós concluamos a nossa caminhada neste mundo, terminando a nossa caminhada neste mundo, morrendo, indo ao encontro do Senhor antes de Cristo voltar gloriosamente. A nossa comunidade paroquial acompanhou a morte precoce do nosso irmão Ivan. O ano passado ele estava conosco celebrando o Advento. Neste ano acabei de celebrar a missa na comunidade Sagrado Coração, da qual ele era o coordenador. Ele não estava presente, acompanhando o padre que acendeu a primeira vela da coroa do Advento. Quem de nós garante que no próximo ano estará aqui para acompanhar o acendimento da primeira vela da coroa do Advento? O dia que nós temos para a nossa conversão e para a mudança de vida é hoje.
Nós estamos vivos, e se estamos vivos, podemos morrer amanhã, daqui a pouco. É necessário que nós estejamos atentos. Irmãos e irmãs, o inimigo de Deus está nos distraindo, e nós estamos sendo seduzidos pela síndrome da cabeça baixa, mas pelos prazeres deste mundo. Jesus segue dizendo: não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez. Olha a embriaguez, a relação desordenada com as coisas deste mundo. Depois Jesus conclui dizendo: e das preocupações da vida. Quantos de nós estão profundamente envolvidos com as preocupações desta vida? Nós estamos de tal modo debruçados nas coisas desta vida que nós não temos tempo para Deus, nós não temos tempo para a família, não temos tempo para os filhos, para a esposa. Nós estamos vivendo a síndrome da falta de tempo. Na verdade, não falta tempo. O que falta é a capacidade de priorizar aquilo que deve ser priorizado. Os dias continuam os mesmos, as horas continuam as mesmas, os minutos continuam os mesmos. O que falta é priorizar o que de fato é importante. O que é importante, o que é essencial. Sabe o que acontece? Tem uma boa notícia para você, que vive em função das coisas deste mundo. Continua trabalhando desse jeito, em excesso. Trabalhar, nós temos que trabalhar, claro, isso faz parte da vida. Agora continua com essa loucura de vida e vai engordando a sua poupança, porque o sorrisão dos filhos depois vai parar na orelha. E assim que fechar o caixão e colocar na sepultura, vão começar as brigas, a divisão pelos bens, e em pouco tempo, alguns meses, alguns anos, tudo aquilo que você levou anos e anos para construir vai acabar. E tem mais ainda, viu, Joana? Sabe o que vai acontecer? Todas aquelas coisas que você comprou, os pertences que você trabalhou para comprar, no outro dia os filhos vão se reunir na sua casa, vão abrir os armários e vão dizer: olha, isso aqui fica para vocês. Ah, isso aqui não interessa, joga no lixo. Aquilo que você, com tanto suor, com tantas preocupações, foi adquirindo ao longo da vida, em poucos dias, semanas, meses e anos, não existirá mais nada. É ou não é? É assim. Quem já passou por essa experiência de sepultar um ente querido, e você era herdeiro, o que aconteceu? Todo mundo se reuniu, o que vai pegar? As duas coisas jogam no lixo. É isso que acontece. Veja, nós ficamos distraídos com as preocupações desse mundo e nos esquecemos de focar naquilo que deve ser focado. O advento é uma oportunidade que Deus nos concede para repensar a nossa vida, com o que nós estamos nos preocupando. Cuidado com as distrações. E eu vou terminar contando uma pequena parábola que pode ajudar. Conta-se que numa cidade houve um verdadeiro dilúvio, uma chuva torrencial. Quando as autoridades da cidade perceberam que se tratava de uma chuva torrencial e que o rio da cidade iria transbordar, causando uma grande enchente, as autoridades soaram a sirene e começaram a chamar as famílias, as pessoas, para que elas deixassem suas casas o quanto antes, porque o rio iria transbordar e a cidade ficaria inundada. Os guardas, a polícia militar, a defesa civil, os bombeiros passavam pelas ruas caminhando e chamando as pessoas para que elas deixassem suas casas. A chuva estava caindo. Havia um homem que se apresentava como um homem temente a Deus. Ele disse: eu não irei abandonar a minha casa, porque Deus vai me salvar. E a chuva continuou, já não era mais possível caminhar sobre as ruas. A polícia militar, a guarda civil, a defesa civil, os bombeiros passavam com os seus carros, comunicando que as famílias precisavam deixar suas casas porque a água estava subindo. Novamente passaram na casa do homem temente a Deus e disseram: o senhor precisa deixar a sua casa, o rio vai transbordar e a cidade será tomada completamente pela água. E esse homem continuou dizendo: Deus vai me salvar. A chuva continuava
torrencialmente, já não era mais possível andar com carros. Os bombeiros, a polícia militar, o guarda municipal precisavam utilizar caminhões para salvar as pessoas. E mais uma vez o homem foi convidado a deixar a sua casa, mas ele disse: Deus vai me salvar. Já não era mais possível andar com caminhões. Os bombeiros, a polícia militar, a defesa civil, a guarda civil usavam barcos, até lanchas, para salvar as pessoas. Estava lá o homem temente a Deus, já em cima da mesa, com a água pelo pescoço, e ele disse: mais uma vez, Deus vai me salvar. A chuva continuava, e já não era mais possível nem trafegar com segurança com os barcos. O bombeiro começou a sobrevoar com um helicóptero, salvando as últimas pessoas, e mais uma vez avistaram o homem que já estava no telhado da sua casa. Jogando a corda, o bombeiro dizia: segura na corda, nós queremos salvá-lo. Ele disse: Deus vai me salvar. A chuva continuou, o homem morreu afogado. Quando ele compareceu no tribunal de Cristo, ele, sendo um homem temente a Deus, se sentiu no direito de questionar Jesus e disse: por que o Senhor não me salvou? Eu fui um homem temente a Deus. Jesus olhou e disse: eu enviei polícia civil, polícia militar, bombeiro, enviei carros, caminhões, barcos, lanchas e até um helicóptero, e você não aproveitou as oportunidades para salvar a sua vida. É isso que Deus faz conosco. Deus está dando a cada um de nós, nesta vida, oportunidades de salvação. O advento é uma delas, entre outras oportunidades. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus está nos dando? Será que nós não estamos distraídos? Deus está estendendo a mão dizendo: abandone esse pecado, deixa de fazer essas coisas erradas, pare com esses excessos, seja mais equilibrado naquilo que você está fazendo. E o que nós estamos fazendo? Qual é a resposta que nós estamos oferecendo a Deus? Nós estamos aproveitando as oportunidades de salvação, ou nós estamos como esse homem, que diante de todas as oportunidades que Deus concedeu, foi soberbo de pensar que Deus viria por Ele mesmo para salvar o homem? Jesus já veio para salvar o homem por Ele mesmo, dando a sua vida na cruz. Agora, Deus se utiliza de outros meios para nos salvar. Estejamos preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora, e vamos vencer as distrações, para que, preparados e orando, na hora crucial da nossa existência, seja na vinda gloriosa de Cristo, ou na hora da nossa morte, estejamos preparados para o encontro com o justo Deus.